Boa noite, boa tarde e bom dia a todos os amigos da Suíça, do Brasil e do mundo. Damos novamente as boas-vindas a todos no nosso segundo Congresso Espírita da Suíça. E passaremos agora a nossa palestra de encerramento com o tema tão aguardado, Vitória sobre a Depressão. Será proferida por nosso amado irmão, Divaldo Pereira Franco, que irei apresentar agora. Natural de Feira de Santana, na Bahia, Divaldo Pereira Franco é reconhecido internacionalmente como um dos maiores médiuns e oradores espíritas da história. Há mais de 74 anos dedica sua vida à causa espírita e às crianças excluídas das periferias de Salvador, no Brasil. Devotado educador e orador, já proferiu mais de 20 mil conferências e seminários em 71 países dos 5 continentes. Na Suíça, Divaldo faz seminários e conferências desde 1987, anualmente, sempre na data de Pentecostes. Já recebeu mais de 900 homenagens de instituições culturais, sociais, religiosas, políticas e governamentais. Dentre estas homenagens constam a Medalha de Reconhecimento Franco-Americana pelo Instituto Humanista de Paris, a condecoração como Embaixador da Bondade no Mundo pela Inglaterra e o título de Embaixador da Paz no Mundo pela Embaixada Universal para a Paz em Genebra, aqui na Suíça, juntamente com o inesquecível Nilson de Souza Pereira. Como médium, psicografou mais de 250 livros, de 219 autores espirituais, com 245 títulos, traduzidos para 17 idiomas. Suas obras levam esperança e fé para todos os cantos do planeta. Divaldo Franco psicografou uma das mais importantes obras sobre psicologia e espiritualidade já entregues nas mãos da humanidade, que é a série psicológica de Joana de Ângeles. Joana de Ângeles, mentora de Divaldo Franco, é este espírito amigo que também participou da codificação espírita sistematizado pelo codificador Allan Kardec. Temos no Evangelho segundo o Espiritismo as seguintes mensagens da benfeitora: a paciência e dar-se a aquele que tem. São mensagens muito consoladoras para todos aqueles que estão sofrendo e que porventura têm pensamentos suicidas. Os livros psicografados por Divaldo Franco somam mais de 10 milhões de exemplares vendidos, com toda a renda destinada à manutenção das obras da Mansão do Caminho. Se você deseja ajudar a Mansão do Caminho e, ao mesmo tempo, assistir vídeos históricos e inéditos com Divaldo Pereira Franco e seus convidados, além de audiolivros, da revista digital da Mansão do Caminho, música e outros conteúdos edificantes, basta baixar o aplicativo do Espiritismo Play e carregar com você todas essas possibilidades de aprendizado online enquanto ajuda a essa obra maravilhosa que estamos apresentando durante todo o nosso congresso. E agora é com muita alegria e honra que passamos a palavra para o nosso irmão em Jesus tão amado, Divaldo Pereira Franco. Senhoras, senhores, caras amigas, caros amigos que nos acompanham através dos veículos sociais, nossos votos de muita paz. Vivemos o ápice da civilização, que denominamos cultural e, ao mesmo tempo, tecnológica de ponta. O homem que sonhava com as estrelas, contemplando esses astros maravilhosos que a tradição denominava lâmpadas mágicas que Deus colocou no céu para que as noites fossem menos trevosas, já alcançou praticamente, no seu segundo passo, a chegada a Marte, a possibilidade de um voo, quem sabe, em uma galáxia, apesar da distância quase infinita que consideramos mais próxima. A ciência e a tecnologia lograram fazer a grande horizontal do progresso humano. A nossa existência se tornou mais ampla. A longevidade hoje faz parte da historiografia antropológica do processo da evolução. As enfermidades degenerativas, no seu grande número, estão sendo combatidas com grande eficácia. Nada obstante,
surjam periodicamente vírus tenebrosos, quais o que se encarregou de produzir a pandemia, da qual logo mais esperamos estar liberados. Podemos considerar a vida sob o aspecto da beleza, das paisagens rutilantes, de um céu infinitamente azul, bordado de 6 sextilhões de astros nas galáxias formosas. A astronomia levou-nos a descobrir os buracos negros que diariamente engolem galáxias inteiras, mas o pó das estrelas forma novas galáxias. E nós estamos vivendo este momento em que o conhecimento nos torna pequeninos deuses. E de tal forma nos importamos e nos conduzimos como se fôssemos pequeninos deuses que derrapamos nos profundos abismos morais. Sem dúvida, a evolução da grande horizontal é tecnológica, mas a grande evolução de natureza vertical, a ascensão a Deus, vem sofrendo, desde há 280 anos aproximadamente, um decrescer que foi traduzido com muita eficácia pelo filósofo inglês Thomas Hardy. Ele asseverou que o homem do seu tempo havia perdido o endereço de Deus. Corresponde ao momento da era tecnológica na Inglaterra, da mudança de ciclo, quando compreendemos que o carvão poderia ser substituído pela eletricidade. Hoje, graças à contribuição da física quântica pelas sublimes partículas dos átomos e as subpartículas dessas esferas infinitamente pequenas. Então, a nossa evolução moral não tem conseguido a grande vertical na busca de Deus. Se naquela época, há mais de 200 anos, como informamos, o ser humano perdeu o endereço de Deus, poderíamos hoje avaliar que ele perdeu o endereço de si mesmo e vagueia como a sombra neste imenso labirinto de expressões tecnológicas, de aparelhos, de inteligência artificial, de uma visão de um mundo de natureza perpétua para a carne putrescível, mas se esqueceu de si mesmo. Podemos considerar o pensamento de Viktor Frankl, quando fala da profundidade do nosso abismo interior. Freud afirmava que o nosso inconsciente pode ser considerado como o Oceano Pacífico e a consciência como a casca de nós. Já Jung analisava que se nós contemplarmos um iceberg, a ponta são 5% do volume do iceberg. A ponta é a consciência e 95% são o inconsciente humano. Somos seres que tivemos a ocasião de vir das primeiras amebas, das primeiras formações unicelulares, até o momento grandioso da razão, da descoberta da inteligência, e desde as formações da intimidade das cavernas, pelas escritas rupestres, até hoje as grandes comunicações criptografadas da internet, apresentaram a nossa imagem praticamente no mundo inteiro, desde que haja 2 antenas, uma transmissora e outra receptora. Mas não fomos capazes de resolver os enigmas do ser, que ainda estamos atormentados com aquela proposta dúplice de Sócrates, ser ou ter. A nossa grande preocupação é ter o prazer, ter o poder, ter as sensações e muitas vezes ser um atormentado. É nesse báratro que nós vamos encontrar na hora contemporânea
o crescimento exacerbado da depressão. A Organização Mundial de Saúde estabelece que existem, com diagnóstico, 380 milhões de criaturas depressivas, não se considerando aqueles que já foram, aqueles que serão. Porque um grupo de 5 pessoas, 2 hoje estão depressivas. Uma já foi depressiva, a outra será depressiva. E este quinto, naturalmente, não suportará as pressões. E, por consequência, o suicídio avança de maneira vergonhosa para a cultura humana. Em cada 4 segundos há um suicídio. E ainda a tragédia é maior quando vemos crianças que sequer têm ideia do sentido da vida procurarem e pularem no suicídio como solução para a vida vazia. Essa expressão de vida vazia é de Carl Gustav Jung, mais tarde referendada por Viktor Frankl, que teve a ocasião de ultimar o seu pensamento dizendo: se você tem uma vida vazia, preencha a partir de agora, procurando o sentido da sua vida. Então, a depressão tornou-se um dos maiores problemas na área da saúde. Os investigadores asseveram que dentro de 15 a 20 anos, a depressão, através do efeito trágico do suicídio, alcançará o maior número de óbitos, porque o suicídio será de tal forma, como efeito da depressão, que as criaturas humanas perderão totalmente o significado existencial. E qual é o significado existencial? Amar. Ter a coragem de amar. Esse verbo que foi anunciado pelo homem que dividiu a história da humanidade. Quando um notável pensador francês teve a ocasião de examinar Jesus em profundidade, ele constatou que Jesus foi tão grande que não coube na história da sociedade. Ele dividiu a história. Todos os fatos históricos passaram a ser narrados antes e depois dele. Então, Ernesto Renan, materialista confesso, viu-se obrigado a voltar-se para Jesus, porque sua irmã, no Líbano, cristã, lamentava que essa inteligência gloriosa da cultura francesa, o eminente professor de grego da Sorbonne, o filósofo, o filólogo, o eminente pensador, o homem do século XIX, não amasse Jesus. Ocorre que ele era vítima das religiões ancestrais. Não é que ele não amasse Jesus, ele não conhecia Jesus. A imagem que ele deram de Jesus foi daquele guerreiro que a Inquisição ergueu para poder manter as consciências presas aos seus climas e às suas inquietações. A imagem que ele tinha de Jesus foi aquela das cruzadas bárbaras, que apresentavam ir defender o túmulo vazio de Jerusalém, quando em verdade iam na busca das fortunas do Oriente, que na Europa eram consideradas de uma maneira quase mitológica. E Ernesto Renan, desafiado pela sua irmã Henriette, foi estudar a vida de Jesus. E este homem de Nazaré arrebatou, a ponto de ele examinar a história da humanidade e dizer: ninguém que a ele se comparasse. Mas, por que não? Notáveis psiquiatras, psicanalistas, gloriosos estudiosos desse inconsciente profundo, descobriram que Cristo, este símbolo da união com Deus, encontra-se dentro de nós. E por volta do ano
2007, mais ou menos, a física penetrou no incognoscível. E um dos seus mais notáveis estudiosos estabeleceu que todos nós cremos em Deus, porque nós temos um ponto de Deus. Ao fazer uma análise desses genes da vida, que se esperavam ser aproximadamente 100 mil, constataram que apenas 35 mil. Mas o fascinante é que um desses genes, VMTA2, é o gene de Deus. Deus está em nós. E então Ernesto Renan precede, escrevendo A Vida de Jesus. 3 tomos. Allan Kardec, o egrégio codificador da doutrina espírita, tem ocasião de lê-la. Essa vida de Jesus arrebatadora mereceu do codificador 2 artigos na Revista Espírita, publicada por ele mesmo, mostrando a grandeza da alma de Monsieur Renan. E quando, no dia 22 de fevereiro de 1862, convidado a proferir um discurso no Collège de France, a aula de abertura, o mestre teve a ocasião de dizer: ninguém que se compare a Jesus. Jesus é insuperável, é um homem. E esta frase que combate diretamente o dogma da Santíssima Trindade, dita no conjunto no Collège de France, para a cultura europeia que foi ouvir o mestre da oratória da palavra rutilante, era um desafio. Ele não podia aceitar esse Jesus trinitário dos estudos antigos da velha Babilônia. É um homem extraordinário. Por quê, pergunto eu? Porque foi o único homem da história da humanidade que concebeu o amor ao holocausto, que nos amou tanto que ofereceu a sua vida em holocausto de amor. Que fizemos deste amor? Através da história, desde Constantino, no dia 13 de junho do ano 313, em Milão, quando ele apresentou a fórmula que unia os cristãos aos pagãos de Roma. Quando, através do seu decreto, ele permitiu que o cristianismo já não fosse perseguido. E um dos grandes santos africanos da hora do Holocausto disse: quando as facilidades vêm, a dignidade perde o seu lugar. O cristianismo começou a murchar no momento em que se uniu ao Estado e surgiu a figura papista, que se sentou ao lado do imperador. E a partir daquele momento, Jesus foi habitar os velhos templos romanos. A lembrança dos seus apóstolos foi transformada nas estátuas de pedra e de metal, aquelas dos deuses, das figuras patriarcais dos deuses apresentados pela conjuntura da religião nascente. E o cristianismo desapareceu lentamente, até que, a 18 de abril de 1857, Allan Kardec apresenta a Era Nova, o Espírito Consolador, a terceira revelação judaico-cristã. A primeira, Moisés, e a lei no Sinai. A segunda, o Cristo de Deus. A terceira, o Espiritismo. Se Moisés era a lei, Jesus foi o amor. E o Espiritismo, através da reencarnação, vincula o amor às leis divinas, tornando-as misericordiosas. Então, a depressão, que foi resultado da negligência humana,
confundindo, e Jesus sabia disso, de tal forma que ele disse: eu não vos deixarei órfãos. Quando Pedro lhe pede para que ele fique um pouco mais, e ele não pode, ele mandaria o Consolador para dizer coisas novas e repetir aquelas que ele havia dito e não foram consideradas. Venha então, neste báratro de cultura, de ciência, de investigação e de prazer, o prazer hedonista, ter, gozar e frustrar-se, a tragédia da depressão. Será, porém, que a depressão é um transtorno da personalidade? É uma manifestação esquizofrênica? É um derivado do desconforto? E é uma doença nova? De maneira nenhuma. Hipócrates de Cos, o pai da medicina grega, já nos falava de que essa melancolia, eis a palavra, que a depressão se apresentava na Grécia 400 anos antes de Jesus. Essa melancolia, diziam os gregos, é uma forma de punição dos deuses, através dos daimones, dos demônios, que deles toma conta. E o mestre de Cos estabelece que existem fatores para apresentarem a doença, todos eles de natureza interior, que é curioso, já era idealista no conceito de Sócrates, já era espiritualista, o pai da medicina grega. Então, o que acontece? Ele asseverava que o sangue, que naturalmente a bilis amarela, a bilis negra e mais um outro fator, respondiam pelas doenças. A bilis negra, propriamente, por uma culpabilidade que o homem trazia, conforme a Bíblia, da desobediência de Eva no paraíso, alimentando-se da maçã. É o símbolo do pecado, é o símbolo da união conjugal, e não como interpretam literalmente, que foi aquele fruto, o fruto que, depois de ela haver comido, deu a Adão. Esse fruto é simbólico. Então vem a sociedade, passa pelas exigências bíblicas de uma sociedade de 6 dias, que Allan Kardec, com a sabedoria, transforma a palavra dia em período geológico, para desde a monera chegar os Optecânthropos erectus, ao Homo sapiens, e agora eu diria ao Homo tecnológicos, porque tudo em nós agora é tecnologia. Então veio o Espiritismo confirmar a velha tradição de Hipócrates, mais tarde sustentada por Galeno, o médico romano de origem grega, de Pérgamo, 200 anos depois de Jesus. A melancolia era tão vasta, tão estudada, que se receitavam as grandes cirurgias para tirar a bilis negra do organismo através das ventosas, das sangrias, com resultados surpreendentes. Quando a pessoa não morria, continuava melancólica. No século IV, segundo a história da psiquiatria, essa melancolia de tal forma tomou conta da humanidade que parecia uma pandemia. Por volta do século XI, essa pandemia foi tão cruel que a Igreja Católica Apostólica Romana considerou-a pecado capital. Porque as monjas, os religiosos, entravam em crise existencial, o vazio. E então, aquele que caía estava nas malhas de Satanás. Era, portanto, um condenado, excomungado. Até que o século da ciência, por volta do século XV, começou mais ou menos, seria essa melancolia que, e a pergunta vai avançar até o século XVII,
Na Inglaterra, quando surge a palavra depression e passa-se a chamar de depressão, cuja definição em latim, depremere, significa puxar para baixo. A depressão é como um parasita que tomba na árvore e depois penetra na seiva e mata o cavalo que lhe alimenta. É o que nós vemos hoje. Então, nesse momento histórico, a ciência, por volta do século XVII, optou por abandonar a religião e por admitir a razão. Rompe-se a fé irracional pela fé raciocinada. Surgem os grandes pais do pensamento racionalista. E nesse século XVII, no glorioso século das luzes, que virá o século XIX, a ciência está interpretando a massa encefálica, porque as vaidades humanas eram tão curiosas que o cérebro, até então, não valia muito, a ponto de dizer-se que a criatura humana pensava pelo fígado e amava pelo coração. Ainda hoje dizemos, eu te amo com todo o meu coração. Velha expressão que decorre de alguns vocábulos hebraicos, como nós vemos Jesus dizer, amar a Deus com todo o vosso coração, sede bom com o vosso coração, mas com o órgão é o sentimento de bondade, de ternura, de amor que Jesus estabeleceu. Então, o que ocorre? A grande revolução, porque depremere estava vinculada às manifestações esquizofrênicas. A esquizofrenia reinava incurável como punição de Deus. Até que, mais ou menos por volta do fim do século XIX, ela pôde ser estudada carinhosamente. E os transtornos esquizofrênicos classificados, desde aqueles mais leves até os estados catatônicos, a hebefrenia e outras tantas manifestações. Por sua vez, aconteceu algo muito singular. Por volta de 1914, em Berlim, em um sanatório psiquiátrico, um depressivo tentou jogar-se do terceiro andar e caiu. Caiu sobre a rede elétrica que passava embaixo. Recebeu uma descarga imensa e foi jogado longe. Não morreu. Ficou bom da depressão. E os médicos ficaram surpresos. Mais tarde, um outro paciente rasgou as cobertas, os lençóis, improvisou uma corda e tentou enforcar-se na Suíça. Um guarda percebeu, cortou a corda e então ele ficou bom. E os médicos anotaram: enforcamento, quando não mata, cura a depressão. Porém, o mais curioso foi uma senhora na Suíça que era deprimere e não tomava banho. Obrigaram-na e ela, esperneando, bateu a cabeça na borda da banheira. Ela fez uma concussão cerebral e foi considerada morta. No velório, no terceiro dia, quando iam fechar o caixão, ela despertou e fez uma pergunta clássica das mulheres: aonde está o meu marido? Pode-se imaginar no velório, as pessoas correndo e a mulher absolutamente curada. E os médicos disseram: esse estado cura a depressão. E então eles notaram que no enforcamento, no choque elétrico, naquele drama da concussão cerebral, havia algo no cérebro, a falta de oxigênio. A ausência de oxigênio cerebral, a anóxia, produzia a cura. Então, um médico americano que vivia em Viena disse: bem, se eu conseguir produzir uma anóxia artificial através de aplicação de duas substâncias,
Eu, claro, curarei a esquizofrenia e a depressão. E então ele começou a aplicar essa substância e os resultados foram fantásticos. Porque entre os seus pacientes, em 1932, Nijinsky, o bailarino russo, que era um pouco esquizoide, fez o tratamento com a insulina e o metrazol. E, claro, ficou bom. Ele teve recidiva mais tarde e veio a morrer esquizofrênico. Então, quando esse conhecimento tomou conta da medicina, surgiu a experiência de colocar o cérebro em anóxia. Mas havia um perigo, saber o tempo que demorava. Então surgiu a ideia de atirar dos pacientes na cova das serpentes, um grande medo, o pavor. E logo depois, por associação, veio a ideia do eletrochoque. E os anos 40, 50 pertenceram ao eletrochoque terapia, esquizofrenia, histerismo, depressão. Passaram a receber uma terapêutica especial, mas nesse momento se percebeu que o excesso de eletrochoque de 110 volts por cerca de 12 a 14 segundos provocava um distúrbio grave no sistema nervoso central. E aparecem os medicamentos de tarja negra, os barbitúricos. Aqueles produtos que interferiam nos neurônios cerebrais e faziam a exigência da produção de dopamina. Naturalmente, esse extraordinário suplemento do organismo que responde pela felicidade. Descobriram-se aqueles elementos constitutivos do cérebro humano. A dopamina e quantos outros, quase 63, foram sendo criados lentamente, até o momento em que se descobre a oxitocina, que é a substância do amor. A mulher pare e a oxitocina vai com a criança. Hoje a técnica é colocar o filhinho sobre o ventre da mulher para continuar recebendo a oxitocina. E o amor está no seu mundo íntimo, a fim de o método antigo da palmada, que produzia pavor do mundo social. Os grandes estudiosos da psiquiatria infantil descobriram que a palmada, que a ignorância dizia ser para provocar pulmão a respiração, produzia um tal choque do nascituro que ele passava a temer as bordoadas da vida e fazia transtornos post-partum na idade juvenil, na idade adulta. É um período revolucionário para poder observar o ser integral. Mas nesse momento em que a depressão é perfeitamente curável, a contribuição valiosa de Hahnemann, o pai do similimus curantur, um semelhante cura outro semelhante. Este homem notável, por volta de 1875, realizando as experiências da cura em si mesmo, traz uma terapêutica não violenta, que é perfeitamente compatível com o que iremos dizer dentro de alguns breves minutos. E se percebeu que a depressão era de natureza orgânica. Nós temos a depressão infantil, juvenil, senil. Nós temos a depressão pré-parto, pós-parto. Temos a depressão sazonal. Determinados períodos da história, o Natal, o Ano Novo, a data do casamento, evocam determinados estados patológicos e temos a depressão fisiológica. Mas aí nós temos uma interrogação, porque a terapêutica aplicada para obrigar os neurônios a produzir a necessidade das substâncias que mantêm a vida não dava o mesmo resultado em 2 pacientes. O espiritismo, penetrando
da vida humana, como disse Kardec, capítulo 23 do Livro dos Médiuns, das obsessões. Quando vemos nos sanatórios, que era a palavra, os asilos, os abrigos de loucura, tantos pacientes, nem todos são loucos. A maioria deles é obsidiada. Aí a doutrina espírita traz o seu lado científico para provar que ninguém morre. E ninguém morrendo, as afeições como os ódios permanecem no ser que retorna para fazer justiça com as suas mãos e surgem as obsessões. Obsessões simples, estados patológicos de melancolia. A obsessão por fascinação, que é esse egotismo, esse narcisismo, e a obsessão mais grave, a subjugação ou a possessão. Kardec, jovem, pesquisando, dizendo, não é possível que o espírito possa assimilar o perispírito da vítima e possuí-la. Então, ele preferiu adotar a palavra de que era uma subjugação, um ser dominando o outro, mas, à medida que a experiência cresceu, ele admite a subjugação, em que a pessoa perde a personalidade, e ela aparece com as chamadas personalidades múltiplas, descobertas da escola da Salpêtrière, pelo notável doutor Pierre Gastin. Ali nas experiências de que Freud participou em 1885, ao lado de Charles Richer, prêmio Nobel de Fisiologia Humana, foi descoberto que o indivíduo mudava de personalidade e surgiram as personificações parasitárias, personificações únicas. O cinema trouxe para nós a terceira face de Eva. E mais recentemente, um estudo notável feito nos Estados Unidos de uma jovem que tinha 12 personalidades. 11 foram naturalmente introjetadas, mas uma era de uma meretriz que viveu na França e que agora se vingava de Síbio, a paciente. E a sua psicanalista luta quando Síbio corre pelo corredor do 7º andar para suicidar-se e ela agarra. E aí ela percebe que não é uma personalidade parasitária, como havia dito Pierre Janet, no seu livro Personificações Parasitárias. Era uma personificação extracorpórea, era uma obsessão. E Allan Kardec aprofunda a sonda e fala que essas obsessões, inclusive, tomam conta de cidades inteiras. As obsessões coletivas que existem hoje é uma sociedade, com todo respeito, com uma diagnose de melancolia, resultado das vidas vazias, que leva ao estado pré-agônico de depressão, que leva ao fantasma terrível, covarde, insano do suicídio. Mas que nesse bojo estão as almas de ontem. Somos seres que tivemos experiências multifárias em muitas reencarnações. Fomos e voltamos. E somos os autores do nosso destino. Quando Krishnamurti, da Suíça, falou que nós éramos autores da nossa vida, na sua grande escola, houve uma reação. Mas essa tese não é só do Espiritismo. Siddhartha Gautama, o Buda, já dizia que nós, das 4 nobres verdades, somos os autores do sofrimento e, claro, da felicidade. Vem Allan Kardec, o egregio codificador do Espiritismo, e nos apresenta o Cristo Consolador. Jesus terapeuta. Notem, há uma obra fantástica da doutora Hannah Wolff, a grande psiquiatra alemã, que era cristã e que escreveu o livro Jesus.
psicoterapeuta. Ninguém igual a ele, palavras de Renan. Esse homem incomparável, que foi o primeiro a cuidar dos desencarnados, nos grandes fenômenos de afastamento dos demônios. Aliás, a palavra é mal colocada, porque daimon em grego é guia espiritual. Em latim, demônios passou a ter uma conotação oposta. Quando Jesus cura o endemoniado gadareno da cidade de Gadara, uma das 10 cidades gregas que cuidava de porcos. Quando Jesus desce do Tabor, depois de transfigurar-se, e na planície do Esdrelon, um pai lhe diz: vê, meu filho, um espírito imundo, não pode ter nada mais claro, toma-o e o faz convulsionar até babar sangue. Ninguém conseguiu até hoje curá-lo, nem os teus discípulos. E Jesus se aproxima. O jovem está numa crise epileptiforme. E Jesus lhe diz com toda a autoridade: espírito imundo, afasta-te dele, eu te ordeno em nome de meu Pai. O jovem treme, baba sangue, a língua é mordida. E depois, a serena, e Jesus dá-o ao seu pai, absolutamente curado. A depressão profunda era uma obsessão espiritual. Eu me recordo, quando estava encarnado na Terra, o nobre espírito Bezerra de Menezes Cavalcante, e morava na Tijuca, certo dia levaram uma moça amarrada em cordas e jogaram-na no corredor da sua residência. Ele foi despertado por aquele fato insólito e veio. A moça urrava, vestida com um tipo de blue jeans, que naquela época não havia, mas havia também o conjunto calça-blusa. O espírito contorcia-se nas cordas e doutor Bezerra diz alguém: desamarre-a. Ele não necessita estar amarrado. E a pessoa diz: mas é mais jovem. Doutor Bezerra diz: eu sei. Mas, meu filho, por que você faz isto com esta jovenzinha? O espírito Lula se debate no chão, a corda é retirada. Ele aperta as pernas de Bezerra de Menezes, olha para cima e diz: ó bom velhinho, porque tu me amas tanto, eu me vou, não por causa dela, mas por causa do teu amor. O amor é a fonte generosa que lava todas as feridas, que purifica todas as imundícias. E nas sessões espíritas, a terapêutica são passes, água fluidificada, desobsessão sem a presença do paciente. Esse diálogo do terapeuta de desencarnados com o espírito que mortifica aquele a quem detesta. E aí nós temos a terapêutica que não necessita de medicação específica, quer homeopata, quer alopata. É a terapia da caridade, a terapia do amor. Então, deprimere, puxar para baixo. O Espiritismo, através de Allan Kardec, fala: tenha paciência. O doente esforce-se por amar, por entregar-se a Deus, por praticar a caridade. Procure viver, procure sorrir. A vida é bela. O sentido da vida é esse amor que nos torna irmãos uns dos outros, na sua generalidade, na sua totalidade absoluta. Quando contemplamos hoje a sociedade da tecnologia, a sociedade do prazer, e vemos o abismo que se abre cada vez mais no assassinato da ética. Qual é a ética contemporânea?
é a nova era, é a era decantada pelas doutrinas materialistas. E Allan Kardec, com toda a propriedade, fala da necessidade da educação, não a educação que se adquire pelos livros. Questão 585A do Livro dos Espíritos. Mas essa educação moral que desapareceu da Terra e que agora, através dos Espíritos, vem trazendo de volta Pestalozzi, Maria Montessori, os nobres psiquiatras suíços do momento, os nobres fisiologistas russos e, acima de tudo, o amor. A terapia educacional do amor, porque o Espiritismo é a ciência terapêutica do amor e da caridade. Contemplemos em volta. A humanidade chora. E é necessário que nós levemos o lenço consolador do Espiritismo. Jung entra em depressão. Viktor Frankl entra em depressão, porque é necessário descer ao abismo para, no inconsciente profundo, encontrar as causas das reencarnações passadas e enflorescer-se à luz do Evangelho de Jesus. Por isso que Jesus e Kardec são os dois polos insubstituíveis da doutrina científica, filosófica, religiosa do Espiritismo. E não necessitam de nenhum apêndice, de nenhum contributo, porque o Espiritismo é doutrina dos Espíritos. E ao ser espírita, qual ocorre em mim, há mais de 70 anos, um hino de alegria assoma e podemos dizer, só tu, somente tu tens aquilo de que necessitamos. Sara-nos de dentro para fora. E ao contemplarmos a depressão que graça no mundo, dizer-te, ó Senhor, muito obrigado pela vida. Ó senhoras e senhores, muito obrigado. Agradecemos enternecidos a Divaldo Franco por sua participação em nosso segundo Congresso Espírita da Suíça e por tudo que você é para nós, Divaldo, como exemplo de dedicação ao bem e à obra de Jesus. Mais uma vez, te agradecemos também por ter cedido o título deste livro, Vitória sobre a Depressão, como base para o nosso congresso. Sua palestra certamente ficará gravada em nossos corações como um chamado de gratidão, alegria de viver e perseverança no bem. Todos nós, espíritas da Suíça, te abraçamos com os corações cheios de amor, rogando a Jesus para que seus dias sejam pontuados de muita alegria, saúde e paz. E, claro, te aguardamos ano que vem, se Deus quiser, no Pentecostes.